Esse é o TV Com Entrevista, que está recebendo a Vanessa Tobias, que é coach, que é empresária. A Vanessa trabalha no mínimo 12 horas por dia, passa muita energia, né? Passa muita força. E, Vanessa, eu quero saber de ti o seguinte, tu chora? Nossa! Eu sinto tudo que eu preciso sentir. Choro um monte, me envolvo na hora certa. É engraçado, se a gente for comparar a nossa vida a uma casa, é muito importante concentrar em um quarto só a bagunça. Então não é problema nenhum chorar. Ficar triste, sentir raiva. A sombra, ela é uma permanente. Aliás, eu procuro a minha sombra, eu quero saber onde é que ela está. Porque na hora em que você ilumina a sombra, você se liberta da bagunça. A sombra que você diz é o teu medo, é a tua paranoia, é a tua preocupação maior, é o teu bloqueio? A sombra é a tua raiva, teu julgamento, tua inveja, teu mau caratismo, tua mentira, tudo que você esconde. Todo mundo tem um pouco disso. Todo mundo. A ideia é localizar isso. Então, eu choro porque eu me emociono com alegria, eu me emociono com os meus próprios processos. Claro que tem as minhas crises, mas eu entendo as minhas crises localizadamente. Então, eu escolho um momento em que eu posso viver a minha crise, sem problemas. Ah, tu consegue... Não, agora é hora de chorar por causa disso. Eu sou metodológica para praticamente tudo. Para teres uma ideia... Não posso chorar nessa questão pessoal agora no horário do trabalho. Não. Quando terminar aqui essa sessão, essa consulta, essa aula, eu vou para casa e choro. Mais ou menos isso, sabe como? Funciona? Uhum. Consegue controlar isso? Sim. Agora, se eu sinto necessidade de extravasar, eu normalmente consigo entender que, por exemplo, eu estou aqui conversando contigo e o meu papel nesse momento é misturado. Você está perguntando um pouco da Vanessa, sim. Vanessa, um pouco da Vanessa Tobias Coaching, um pouco da Vanessa Educadora. Uhum. São três personalidades que aparecem com a mesma essência. Mas você já pensou se eu vou conversar com a minha mãe e vou fazer palestra para a mãe? Não tem como. Então, com ela, é um contexto completamente diferente. Para minha mãe, eu peço colo. Para minha mãe, eu sou a que ainda quer descobrir sobre a vida. Como é ser mãe, como construir uma família. Eu respeito absolutamente tudo o que a minha mãe fala, o que o meu pai fala. Respeito o âmbito familiar. E lá, eu não sou nada de Vanessa Tobias Coaching. Não tem essa. Ô Vanessa, o seguinte, já conversei, já entrevistei várias mulheres super poderosas como você, tá? Obrigada. E elas me dizem o seguinte, os homens têm medo de mim. Eu acho, é uma das maiores crenças, as mulheres, na minha cabeça, se utilizam dessa desculpa para esconder as próprias incompetências, né? Porque uma mulher superpoderosa que castra o homem, porque é a mesma coisa, eu não posso sair para namorar e fazer palestra. Sim. Ele tem uma função, ele tem que carregar as minhas sacolas, abrir a porta, ele tem que me dizer o que fazer em várias situações e eu tenho que ser a mulher dele. Então, nenhuma mulher pode ser castradora ao ponto, deixa que eu troco o pneu, deixa que eu troco a lâmpada, daí que elas falam, é que eu sou demais e os homens não aguentam. E é uma desculpa do ego, porque esconde as próprias incompetências. E eu sou uma super defensora das mulheres e dos homens. A gente tem que viver em comunidade e entender o que é a função de cada um. Não posso entrar em disputa em nenhum momento. Filho não é pai de mãe. Você é filho, essa é a tua posição. Namorada não é mãe do namorado, não é irmã do namorado. Então não tem que se desenvolver e castrar o homem em todo o potencial que ele tem, que é fantástico e só ele tem, na hora de me relacionar. É uma confusão de papéis. Então quando você pergunta se eu choro, por exemplo, é óbvio. Mas existe um papel na minha vida que eu escolhi, que é quando eu vou para a minha terapia, que é quando eu faço as minhas meditações, em que eu visito o meu quarto bagunçado. Em que eu paro para pensar, olha, o que não está bem? O que eu senti? As pessoas são grandes veículos para fazer com que a gente descubra quem nós somos. Então, em resumo, esse negócio de a gente dizer que tem medo, não tem nada a ver. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhum problema com isso. Muito pelo contrário. Né? É muito legal encontrar uma pessoa que te complete, que te ensine o que você nunca vai saber, porque o homem nasceu para ser homem. E como homem, ele pensa de um jeito completamente diferente. Então, eu fico encantada quando eu ouço um homem falar, porque eu falo, não faço ideia do que é pensar isso. Ao passo que ele também admira a mulher. Mas cada um cumpre o seu papel.
né? Muito bem. Vanessa, obrigado pela tua atenção aqui conosco. Bom final de ano para você. Obrigada para você também. Um ótimo Natal e Ano Novo e até uma próxima. Obrigada para todos que estão ouvindo a gente também. O TV Com Entrevista volta na semana que vem. Tchau.